Boa noite a todos. Então estamos começando aqui a nossa primeira live do Laboratório Ox 360. Meu nome é Núbia Araújo, sou imunologista da rede Ox de laboratórios. Para quem não conhece, nós somos uma rede de laboratórios nacional voltada para o diagnóstico molecular. E o diagnóstico molecular vocês já conhecem, né? Acho que o Covid facilitou essa compreensão do diagnóstico molecular, que é aquele diagnóstico rápido e assertivo. É o diagnóstico que faz a diferença na escolha de um tratamento ou outro para o paciente e que vai fazer com que a gente tenha uma melhora um pouco mais rápida, pelo menos esse é o nosso grande objetivo. Hoje nós estamos aqui, conforme a gente já tinha colocado aqui no nosso Instagram, para quem já segue a gente já percebeu, né? O nosso intuito nessa nossa roda de conversa é falar sobre a importância do diagnóstico molecular nas infecções respiratórias. Para isso a gente tem aqui no nosso laboratório, na nossa unidade aqui de Goiânia, a doutora Ana Helena Ramalho, que é pneumologista, a doutora Camila Maia, que é pneumopediatra também, né? E a gente vai tratar de todos esses assuntos que envolvem as infecções respiratórias. Doutora Camila, o outono começou e as infecções já começaram juntos, né? A gente já até percebe que em alguns locais a gente já começa a visualizar urgências com uma quantidade maior de crianças, todo mundo procurando, crianças com alguns casos um pouco mais graves de internação. E a gente sempre se pergunta, mas por que nessa época? Por que nessa época a gente tem um aumento no número de casos de infecções respiratórias? Boa noite, Núbia. Primeiro quero agradecer o convite do laboratório. Estou muito agradecida e honrada de estar aqui com vocês, tá bom? É o que a gente chama de sazonalidade dos vírus, né? Então, a gente vai chegando aí outono, inverno, nessa época do ano, a gente já começa a se preocupar. Poxa, daqui a pouco nós vamos ter muito trabalho pela frente. Então, os pronto-socorros começam a ficar muito cheios, o consultório dos pneumopediatras também, né? Dos pediatras também, porque a gente tem esse comportamento dos vírus mesmo, né? O aumento dos casos, a incidência dos casos aumenta nessa época do ano. A gente tem aí não só das infecções virais, mas as doenças crônicas também que começam a ser agudizadas, né? A asma. Então, o tempo mais frio, o ar mais frio mesmo, às vezes ele irrita um pouco a via respiratória. E essa sazonalidade dos vírus, ela já é conhecida, né? A gente já sabe que ali de fevereiro até mais ou menos agosto, antes disso um pouco, mas junho, julho, o sincicial respiratório, por exemplo, circula muito, né? Então a gente tem mais casos, mais infecções nessa época do ano. O comportamento das pessoas também muda um pouco, né? Mais fechadinho, mais aglomerado, fecha mais, deixa menos ventilados os ambientes, então isso tudo propicia mesmo, né? Esse comportamento dos vírus, o clima e o próprio comportamento das pessoas. Então, por isso que a gente chama esse período de sazonal mesmo, de maior incidência das infecções respiratórias, e algumas bem conhecidas, né? Dos pediatras e pneumologistas, principalmente nessa época, o sincicial aí que começa a dar trabalho. Que vem despontando, né? Doutora Ana, mas para o adulto também, né? A gente tem um aumento de casos também dessas infecções em adultos. E isso pode se tornar alguma coisa um pouco mais grave? A gente precisa ter a mesma atenção, o mesmo cuidado que a gente tem com os pequenos. A gente também precisa ficar atento nos adultos? Então, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E, com certeza, nos adultos, nós temos praticamente duas faixas no adulto. O adulto jovem, que não tem doença, que não tem comorbidade, normalmente ele lida bem com essas infecções respiratórias, né? As viroses, eles também têm as viroses. A maioria das vezes, no caso do sincicial respiratório, já é uma terceira, quarta reinfecção, então é uma infecção muito leve. Mas os idosos, acima de 65 anos, e os portadores de comorbidades respiratórias, cardíacas, os idosos institucionalizados, os idosos que têm disfunção sistêmica, os idosos frágeis, então eles têm uma infecção respiratória que é mais severa. Então ele se assemelha, entre aspas, às crianças, são os extremos de idade. Então isso acontece também nessa faixa etária. E como a doutora Camila falou, essa época o ar fica frio, seco, as pessoas ficam mais aglomeradas.
Então isso difunde muito as infecções virais, né? Aumenta muito. Nós estamos no início do outono e o outono é quando começa. O sincicial respiratório é o principal, ele começa um pouquinho antes e a gente tem visto isso, né? Começa um pouco antes do H1N1 da influenza que vem mais no inverno. E eles sobem e ficam até agosto, setembro, né, quando a gente começa a melhorar um pouquinho o clima. Bom, agora o que nós estamos vendo é que tem mudado um pouco essa sazonalidade, né? E depois a gente vai falar sobre isso, né? Esse caminho. Isso. Eu estou estudando aqui para vocês no Instituto Todos pela Saúde, que é um instituto que faz o monitoramento dessas infecções por vírus, por bactérias, infecções respiratórias em todo o país e que a gente contribui com esses dados, inclusive. No último relatório, que foi publicado no dia 16 de março, a gente tem que de todos os resultados positivos em todo o Brasil, 25% dessas infecções estavam relacionadas ao Covid-19, que ainda está aí, né? Muita gente tem a sensação de que acabou, mas não, gente, está aí ainda, né? 18% o famoso vírus sincicial respiratório e 6,1% a influenza B e 1,6% a influenza do tipo A. Essa positividade, ela está sendo mantida nos últimos meses, positividade para o vírus sincicial e para a influenza A, mas o que tem despontado realmente é a influenza B, que ela sempre veio em torno de 1% e que agora já chegou a atingir 8%. Quando a gente fala assim desses três principais vírus, é importante para o médico saber qual que é o vírus que está causando aquela infecção, o vírus ou a bactéria. Isso muda no diagnóstico, doutora Camila? E depois eu quero ouvir a doutora Ana também. Muda muito, muda bastante. Eu falo que o painel viral é o sonho do pediatra, porque antes a gente falava é só uma virose, né? Agora a gente dá nome aos bois, e isso é muito importante. Por exemplo, né, nos bebês, né, menores de 2 anos, começam ali sintomas gripais, e a gente já sabe que é um sincicial respiratório, a gente vai ter que ficar de olho nesse bebê. Então, se é um bebezinho de risco, um bebezinho com menos de 6 meses, por exemplo, ou com alguma doença de base, né, uma cardiopatia, uma doença pulmonar, a gente já sabe que esse bebê às vezes vai evoluir com mais potencial de gravidade. Então, a gente tem que ficar mais de olho nesse bebê. E influenza, se a gente está pensando em influenza, a gente tem tratamento para isso, então a gente já tem que entrar logo, né? Então, até às vezes antes de sair o resultado do painel, já teria que pensar em entrar com tratamento nas primeiras 48 horas. Então é muito importante esse diagnóstico, até depois, se caso aconteça uma infecção secundária, a gente sabe que a depender da infecção viral, a gente sabe o que pode acontecer ali e tratar de forma mais guiada. Então a gente consegue conduzir o paciente de forma com menos iatrogenia, vamos dizer assim. É mais certeiro, né, nossa condução. E, doutora Ana, a gente costuma assim, nós que estamos aqui na área, a gente costuma sempre estar relacionando, o sincicial, é mais para o público infantil e tal. Isso é verdade mesmo ou é só uma impressão que a gente fica? Agora, na última estatística do ano passado, de 14 mil, mais ou menos, o sincicial respiratório, 13 mil e poucos eram abaixo dos 4 anos. Então, é bem mais frequente, porque chama mais atenção clinicamente, em função do que são as primeiras infecções que essa faixa etária tem, né? Então, as primeiras infecções do sincicial, elas são mais importantes, elas têm potencial de gravidade maior. Então, elas realmente chamam atenção e é muito importante para o pediatra ter esses diagnósticos. E para o adulto, os extremos, como eu falei, de idade. Então, para os idosos é muito importante. Para os pacientes da pneumologia, por exemplo, os pacientes que têm doença respiratória como asma, DPOC, bronquites crônicas, esses pacientes eles costumam ter um potencial de gravidade maior. Apesar da gente não ter tratamento para o sincicial respiratório, a gente fica de olho, como a doutora Camila falou. A gente já sabe que esse paciente pode sibilar mais. Quando você tem um diagnóstico, você já prevê o potencial de risco. E alguns pacientes, às vezes, até seria recomendável que ele internasse por causa da descompensação que está acontecendo nas doenças de base. Os adultos jovens que não têm comorbidade, não existe muito isso. É excepcional. Mas os pacientes, por exemplo, que têm uma imunidade rebaixada, eu tenho alguns, inclusive tenho um diagnóstico recente, um paciente que tem uma deficiência de imunoglobulina em função de tratamento,
Então ele faz reinfecções com frequência, e ele já fez influenza, ele já fez Covid e agora o último foi sincicial respiratório. Então é muito importante que a gente tenha isso, porque às vezes a gente pensa que ele pode estar fazendo uma infecção bacteriana, e quando você tem na mão que é um vírus que provoca doença brônquica, bronquite, bronquiolite, como é o caso do sincicial, a gente já direciona o tratamento. Que bom que a gente pode contribuir com esse diagnóstico mais assertivo, né? Doutora Camila e doutora Ana, eu queria saber assim, quando que a gente tem que desconfiar que o negócio não está funcionando? Porque a gente tem criança, eu tenho 2 filhos, e a gente sabe se começou a ficar com o nariz entupido e tal, então você vai mantendo ali em casa, vai controlando a febre. Quando que eu tenho que falar assim, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que eu preciso procurar ajuda. Qual que é esse ponto? Primeiro, que idade tem essa criança, né? Então, assim, se é um bebezinho recém-nascido, qualquer resfriado a gente já tem que ficar de orelha em pé, né? O pediatra já tem que ser contactado, já tem que avaliar essa criança. Então, a gente não admite febre, por exemplo, no recém-nascido, né? E até sintomas gripais mesmo. A gente tem que considerar que é uma doença potencialmente muito grave. Mesmo por um vírus que não é esse que a gente está citando, um outro, um rinovírus, um adenovírus, qualquer um desses vírus podem fazer uma infecção muito grave num bebezinho muito pequeno. E aí a gente tem que avaliar primeiro a idade, né, mas depois também os sintomas. Então, se um bebê tem desconforto respiratório, né, dificuldade para respirar, tem uma frequência da respiração muito aumentada em relação ao normal dele, tiragem, né, abaixa aqui a furpa, outra celinha marca, começa a recusar mamadas ou vômitos, ou então uma febre muito persistente, por mais de 48 horas, uma febre prolongada. Então são sinais de que alguma coisa não está legal, né? Então só se for uma criança maior ali, já não é mais um bebê, é um pré-escolar, uma criança escolar, uma obstrução nasal, a criança está ativa, está brincando, está comendo, se alimentando, tudo bem, né? A gente não tem que se preocupar. Mas é importante saber que existem esses sinais de alerta, esses sinais de gravidade, e que algumas crianças, elas sempre vão ter que ser avaliadas. Crianças muito pequenas, crianças com alguma doença de base, asmáticas ou com cardiopatias, né? Então elas sempre vão ter que passar por avaliação médica. Doutora Ana, existem alguns... Quando a gente tem um bebê doente ou alguém doente, a gente sempre tem aqueles remedinhos da vovó, né? Vamos tomar um chá, vamos tratar com mel. Ultimamente está muito em voga a questão da lavagem nasal, e isso realmente traz benefício para qualquer idade, a gente ter esse cuidado? Sim, traz benefício, tanto para o tratamento da doença como preventivamente. Então a gente deveria ter o hábito de higienizar as vias aéreas, de hidratar as vias aéreas, e principalmente nos meses agora de outono, inverno, aqui seca muito, né? Então é importante você ter esse cuidado. E uma receita geral para as infecções respiratórias seria hidrate bastante, lave as narinas, evite exposições ambientais. Se você tem alguma doença de base e que ela piorou, é importante procurar o médico que te acompanha. Então, esses são alertas, tá? Então, no adulto, a gente também, como a doutora Camila estava falando, nós temos estratificação de riscos em alguns grupos. É diferente se você tem um adulto jovem que não tem comorbidade, ele pode ter uma febre alta, ele pode ter um quadro mais importante e não evoluir. No adulto mais imunocompetente, o adulto que não tem comorbidade, ele, em geral, 5 dias, 3, 4 dias, ele já está com menos sintomas. Se ele piora, depois disso a gente já tem que ficar alerta, porque às vezes é uma complicação da infecção. E o adulto que tem comprometimento da imunidade, o idoso, né? Então ele é sempre de risco, a gente sempre tem que ficar preocupado e tem que ter esses cuidados todos de hidratação. Eu gosto de prescrever gargarejo, gosto de higienizar as vias aéreas, a orofaringe também. E sintomático, basicamente sintomático. A gente falou muito assim nessa questão do tratamento, assim, então vamos passar agora para outra etapa, né? Vamos passar para a prevenção.
né? E quando a gente fala em prevenção, eu acho que a gente tem o maior benefício que a gente tem hoje é com a vacinação, né? Por que que a gente ainda tem a cultura de toda vida que eu tomo a vacina para gripe eu fico gripado? Tem algum fundamento nisso? Tem, assim, até tem sim, porque a vacina da gripe, né, a vacina para influenza, ela pode dar uma dor local, ela pode dar um discreto aumento de temperatura, até uma febre baixa, dor de cabeça, dor no corpo. Então a pessoa, às vezes, relaciona esses sintomas imunológicos mesmo, criado pela vacina, e ela precisa fazer isso, né, no nosso organismo, com alguma infecção, porque eu acho que o evento de se vacinar, ele literalmente isso, é um evento, então a pessoa presta muita atenção, né, assim, em efeitos pós-vacina. E além disso, a gente está na época de sazonalidade, de vários vírus circulando, então nada impede de pegar algum resfriado, né, algum outro vírus, justamente nesse momento que a gente precisa da vacina para impedir os casos graves, né, de influenza, de Covid. A gente não pode esquecer também da vacina da Covid, né? Então a influenza está aí, as pessoas acho que se vacinam mais para influenza do que para Covid, mas a gente tem sempre que lembrar disso, tem que vacinar para as duas coisas, né? Isso é muito importante, né? Acho que vacinar é vacinar sempre, né? A gente conseguiu já eliminar tanta doença com a vacinação, né? Então isso é muito importante, né, doutora? Muito. Então, são duas coisas que eu gostaria de reforçar. Uma é que quando você institui uma vacinação, você estimula, você acorda o sistema imunológico daquela pessoa. E não é incomum que tenha reações. Essas reações, como a Camila falou, reações sistêmicas, às vezes até um pequeno resfriado. E o segundo ponto é que não tem como a vacina de gripe, no caso, a vacina de Covid, provocar a doença. Não tem como, porque não são o vírus completo. Existem até algumas vacinas que têm o vírus completo apenas adormecido, não é o caso dessas vacinas. Então essas vacinas são muito tranquilas, elas podem dar reação. E o que a gente observa frequentemente é que o paciente, na verdade, que faz um quadro viral ou respiratório depois da vacina, ele já foi tomar a vacina com algum pródromo, e já lembrou de tomar a vacina porque já estava tendo algum pródromo, isso acontece. E aí isso pode acontecer, né? Na verdade, foi uma virose, outra coisa, às vezes outra virose, ou a mesma virose. Mas não é a vacina. A vacina só acorda o sistema imunológico, que é a obrigação dela. A gente teve uma pergunta muito interessante, que é assim, quando que a gente tem uma virose e ela evolui para uma pneumonia? Nesse sentido, assim, eu creio que a pessoa queria perguntar, no caso de uma pneumonia bacteriana, porque aí tem que entrar com antibiótico e tal. Toda gripe, se não tratada, ela pode evoluir para um quadro de pneumonia? A gente fala assim, que vírus abre portas, né? Então, assim, o vírus vai ali, agride mesmo o trato respiratório, provoca inflamação, acúmulo de muco, e a pessoa fica convalescida. Então, existe a possibilidade de acontecer uma pneumonia bacteriana secundária e até mesmo uma pneumonia viral por aquele vírus, a depender dele. Um sincicial pode fazer pneumonia, né? A gente tem aí das pneumonias nessa sazonalidade que ele acontece, de fevereiro até julho, 40% das pneumonias virais pelo sincicial. Então, eles podem provocar por si só pneumonias ou abrir portas para que aconteça uma infecção secundária por bactérias, mas nem sempre isso acontece. Vai ficar atento realmente aos sintomas. Começou os sintomas gripais, está melhorando, de repente a febre volta, ou começa a ter desconforto respiratório com febre alta, né, dificuldade, uma tosse muito produtiva ou muito persistente com dor no peito. Então são sintomas que vão surgindo, né, depois de uma infecção inicial. Tá. E doutora Ana, essa questão da disseminação desses quadros virais, né, dessas infecções respiratórias, existe uma forma da gente se precaver disso? Tem uma forma de fortalecer o sistema imune, da gente evitar que tenha esse contágio? Um paciente, por exemplo, idoso, como a senhora falou, que a gente tem que ficar bem, são os extremos, deve ficar atento. Nesse período, a gente pode fazer uma alimentação diferenciada, ou, sei lá, tomar algum fortificante, alguma coisa nesse sentido, que a gente possa fortalecer o sistema imune dele? Então, assim, são duas coisas importantes. Primeiro que a gente tem um exemplo clássico de que funciona você fazer o controle de contato e o controle de aerosol, né? Porque esses vírus todos,
eles se transmitem, a grande parte, por aerossol formado na fala, na tosse, no espirro, e por contato. Então, assim, se você quer diminuir o contato, a gente faz o que a gente fez na pandemia. Eu acho que os pediatras e nós tivemos um exemplo clássico. Os nossos pacientes não pioraram na pandemia. Por quê? Porque eles estavam usando máscara dentro de casa, sem contato, lavando as mãos, e assim, foi uma redução imensa, considerável das infecções respiratórias, por descompensação dos nossos pacientes. Por exemplo, meus pacientes são idosos, o que acontece é que as viroses descompensam o quadro. Ninguém quase descompensou, a não ser que tivesse Covid. Então, isso aí é a regra geral. Se você lava a mão, se você evita o contato, evita a aglomeração, a criança vai visitar a avó, fica um pouquinho mais longe, tá gripadinho, põe uma máscara, não fica junto da avó. Então, isso aí é eficaz. Não existe uma alimentação, a não ser você cuidar das doenças de base. Se você tem uma doença de base, que seja asma, DPOC, doença cardíaca, doença hepática, qualquer quadro que não está bem controlado, o seu sistema imunológico fica comprometido para responder às infecções virais. Então, trazer as doenças de base sob controle, equilibradas, tratadas, fundamental. E o terceiro ponto é a vacina. Então, são esses os pontos que a gente pode intervir. A hidratação adequada, porque resseca muito, a gente sabe que quando daqui a pouco vai secar, maio, tudo, então tem que hidratar. A desidratação da via aérea leva a uma lesão, o frio leva a uma lesão da via aérea. É confirmado que na época de frio, pelo ar frio, e às vezes até o gelado, bem gelado, ele danifica um pouco as células do revestimento respiratório da via aérea superior, e isso pode favorecer. Então, esses são basicamente os cuidados que eu sugiro, que eu oriento os meus pacientes. Uma outra pergunta que a gente teve aqui, que eu também achei muito interessante, é a questão do convívio com o animal doméstico. Eu acho que as pessoas, às vezes, confundem um pouco o quadro de rinite inicial, né, com o quadro de infecção respiratória. Existe também como se fosse uma porta de entrada, uma pessoa que tem alergia e tal, e ela pode, essa rinite inicial, ela pode ser uma porta de entrada para um desses vírus chegarem a causar uma infecção respiratória? Bom, assim, qualquer alergia, né, respiratória, às vezes agride o trato respiratório. Então, se já tem uma rinite alérgica ali, com mais muco, com mais edema, mais inflamação, pode sim facilitar até pelo hábito, né, da pessoa coçar os olhos, coçar o nariz, então de levar mais contaminação mesmo para a via respiratória. Então pode ser que aquela criança ou até adulto que tem rinite alérgica, ele se sente constantemente resfriado, gripado nessa época, porque junta as duas coisas, o próprio clima, né, o ar frio e seco, e também os vírus circulando. E o animal de estimação, nesse caso, né, em específico, se a pessoa tem sensibilidade, né, se é sensível àquele alérgeno, vai com certeza coçar mais, irritar mais a mucosa, produzir mais muco, e aí isso pode abrir porta, sim, para uma outra infecção. Doutora outra não, é para uma infecção. Doutora Ana, recentemente a gente teve uma postagem, acho que se eu não me engano, da revista Crescer, falando um pai que deu um banho de chuva numa bebê, né, e eles postaram, eles tomando banho de chuva e tal, e alguém falou assim, nossa, que perigo, que ela vai ficar gripada e tal, e a resposta do pai foi o seguinte, o que causa gripe é o vírus, não é o banho de chuva. Tá certo isso? É isso mesmo? É isso, ele falou correto. A única ressalva é se você expõe uma criança muito pequena a temperaturas baixas e deixa molhado, a gente sabe que isso aí, de certa forma, pode favorecer uma infecção viral, né? Mas realmente não é o banho de chuva que vai causar a gripe. Às vezes causa uma rinite, aí entra no que a Camila falou. Começa a inflamar por uma rinite, inflama a narina, inflama a faringe, e aí pode ter uma virose secundária a esse processo inicial. Ótimo, meninas. Então, assim, hoje acho que essas foram as perguntas que a gente recebeu aqui pela nossa rede. Eu queria agradecer imensamente a participação da doutora Camila, da doutora Ana. Eu acho que a gente cumpriu o nosso intuito aqui de levar a informação, né, de facilitar o acesso à informação, que é um dos nossos pilares também.
E eu gostaria de deixar como recado a importância da prevenção com a vacinação, né? E também a prevenção do contágio. Eu acho que, como a doutora Ana disse, a doutora Camila, o uso das máscaras, que já é muito preconizado pelos orientais, né? Assim, acho que é muito comum a gente ver na China, no Japão, o uso de máscara quando tem alguma infecção respiratória. Eu acho que isso a gente tinha que levar para a vida com a epidemia que a gente teve de Covid. Então, assim, se a sua criança está gripada e tal, põe máscara, né? Explica para ela o que está acontecendo, igual a senhora falou, vai visitar um idoso, então assim, se você sabe que você está com essa potencialidade, né, de estar gripado, de ter uma infecção respiratória, acho que é muito importante a gente se prevenir para evitar a disseminação. Não é porque é uma gripe que não tem consequências, às vezes a gente não tem consequência no paciente que é saudável, né, não imunocomprometido ou alguma coisa nesse sentido, mas para o outro paciente já pode ser um quadro mais grave e até levar inclusive à morte. A gente está aí as síndromes respiratórias agudas graves que acometem qualquer um, né, sem distinção. Isso pode levar a esses quadros um pouco mais graves. Então, assim, a grande mensagem é essa, é evitar o contágio. A gente já sabe como é que faz, né, se prevenir, tomar a vacina e, caso venha a ser acometido pela doença, o diagnóstico está aí realmente para auxiliar o médico nesse tratamento, para que a gente recupere cada vez mais rápido e possa voltar à nossa vida normal o mais rápido possível. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, lembrar que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, vai estar disponível também na aba de notícias do nosso site, e eu aguardo vocês na próxima live do Ops. Muito obrigada e boa noite.